Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Ministério Público dá 10 dias para a gestão Nunes responder sobre proibição repentina de ônibus a diesel na cidade de São Paulo. A empresa Buser anuncia desconto em viagens com até 30% de desconto. O Grupo Guanabara disponibiliza nova identidade visual em seus ônibus. População aprova teste com um ônibus elétrico em São José dos Campos. Natalenses relatam problemas com ônibus cheios e demoram a passar. Gontijo disponibiliza passagem a R$ 39,37 no trecho São Paulo-Belo Horizonte. Nova Bus e Buy Systems vão fornecer 40 ônibus elétricos para o Texas. No Rio, ônibus com torcedores do Corinthians são apredejados na Zona Norte. E também as últimas notícias do mundo, ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora no canal Embarque Imediato. A SP Trans mandou uma circular sem assinatura às empresas e ainda não é capaz de informar se proibição se refere a apenas inclusão ou compra de veículos movidos a diesel. O Ministério Público de São Paulo deu 10 dias para a gestão do prefeito Ricardo Nunes explicar a proibição repentina da entrada de ônibus a diesel no sistema gerenciado pela SP Trans. O ofício é assinado pelo promotor Paulo Destro, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, com data de 19 de outubro de 2022. O Ministério Público quer saber, entre outros pontos, se não haverá eventual aumento dos repasses efetuados pela Municipalidade de São Paulo às empresas concessionárias de transporte por ônibus com prejuízo ao erário. A SP Trans informou ao Diário do Transporte que vai responder ao Ministério Público no prazo solicitado. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Trans, informa que o ofício será respondido dentro do prazo. No dia 17 de outubro, a inclusão de ônibus 0 km na cidade de São Paulo, movidos a óleo diesel, está proibida. Como informado aqui no canal, circular enviada na sexta-feira, dia 14, pela gerenciadora do Sistema Municipal de Transportes da SP Trans, as empresas de ônibus tragam a nova regra. Os ônibus a diesel já em operação permanecem até o fim da vida útil. A plataforma de viagens Buser, conhecida por seus modernos ônibus rosa que operam em linhas intermunicipais e interestaduais em todo o Brasil, está adiantando as promoções que deveriam iniciar somente em novembro. Antecipando a Black Friday, a Buser está disponibilizando cupom de 30% de desconto na primeira viagem em qualquer trecho do Brasil e, para quem já for cliente, desconto de 10%. Os vouchers devem ser utilizados em viagens para o mês de outubro e há mais de 500 destinos para escolher. A plataforma informa que o que seria conhecida como Esquenta Black Friday do Busão segue com validade até a próxima terça-feira, dia 25, através do site. Realizando o cadastro no site, o passageiro e cliente passa com isso receber informações sobre as próximas promoções que já começam na próxima quarta-feira, dia 26, com desconto de até 80% nas viagens. O Grupo Guanabara, que administra as empresas de ônibus Brisa Ônibus, Expresso Guanabara, Viação Sampaio, Viação Útil, Rápido Federal e Real Expresso, iniciam uma nova identidade visual de seus veículos. Nos últimos dias, alguns dos novos modelos falaram disso G8800 Double Decker, equipados com chassi Volvo B420R, surgiram em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com a nova identidade visual valorizando o nome Guanabara, que ganhou uma nova grafia com o logo de cada empresa. Ao menos 2 unidades dos modelos, sendo da Aviação Útil e Real Expresso, chamam a atenção com a nova identidade visual. Ambos os coletivos são equipados com 44 poltronas no segundo piso, atendendo o serviço semileito, e outras 12 poltronas no primeiro piso, atendendo o serviço leito, sendo considerado um dos veículos mais confortáveis no semileito. Com a nova identidade visual, o nome de cada empresa será informado com a cor dourada na lateral do coletivo e também no vidro superior frontal. O nome Guanabara
muda para uma fonte mais moderna e segue de forma maior na lateral, e de forma menor na parte da frente e na traseira dos novos ônibus. Que top, hein? A população embarca em ônibus elétrico durante testes em São José dos Campos. O ônibus elétrico que vem sendo testado nas ruas de São José dos Campos foi aprovado pelos usuários como uma alternativa sustentável e de qualidade para o transporte público na cidade. O veículo, que está em demonstração no município, foi disponibilizado pela TVEX Rigger em parceria com a Enel-X. O grupo disponibilizou o veículo elétrico Azuri A12BR com carregador sem custos. São José dos Campos é uma das primeiras cidades do Brasil a planejar o transporte coletivo com veículos elétricos e terá, de forma pioneira, uma frota de ônibus 100% elétrica. O teste com modelo elétrico irá contribuir para a formatação no novo edital do transporte público. A cidade já possui 12 VLPs, veículos leves sobre pneus, que circulam pela linha verde. A cada dia, o ônibus elétrico circula em uma linha diferente, em testes que irão durar até a próxima quinta-feira, dia 27. No percurso, são feitas avaliações de autonomia e consumo. Nessa sexta-feira, dia 21, foi a vez da linha 304, que liga o Colonial à Praça Afonso Pena. Apesar do tamanho, tive uma boa impressão. É confortável e valoriza o passageiro com recursos como cromoterapia e ar-condicionado. Mas o principal é mostrar que São José é um exemplo de cidade ao cuidar do meio ambiente e ao nos colocar numa posição exemplar com essa tecnologia, disse o técnico de enfermagem Cristiano Claudinei Rodolfo da Silva, de 51 anos, morador no residencial União. Moradora do Campo dos Alemães, Luciana Paz, de 51 anos, fez vídeos e selfies dentro do ônibus para avisar as amigas da novidade na cidade. Tem Wi-Fi e ar-condicionado. Não vou sair deste ônibus, parece que estou no Japão. Sua amiga Patrícia Aparecida da Silva Gonçalves também aprovou recursos como Wi-Fi, entrada USB e ar-condicionado, mas sugeriu que os veículos podem ter uma dimensão maior. São José deveria oferecer este tipo de ônibus, mas com mais assentos. Para Sueli Akemi Tanaka, de 52 anos, moradora do Jardim Vale do Sol, o modelo oferece um espaço confortável com ar-condicionado. É um ônibus bem planejado e bonito. Notei informações visuais de segurança em caso de acidente, mas são poucos notados. Acho que deveriam ser mais nítidas, pois em caso de acidente, o passageiro está bem orientado dos tipos de cuidados neste ônibus elétrico. Então dá para ver pelos comentários que o serviço é realmente ótimo. Durante o período de testes de ônibus, que vai até o dia 27, não haverá cobrança de tarifa e a população poderá utilizar o veículo de graça. O ônibus foi estilizado com ícones como o brasão do município e com inscrições como Cidade Inteligente e informações sobre o período de teste. Sem emissão de CO2 e ruídos, o ônibus elétrico possui 2,2 metros de comprimento. O modelo Azuri A12BR tem capacidade para 78 passageiros, além de piso baixo total, com rampa para cadeira de rodas, assentos confortáveis e corredores largos. Possuindo 12,2 metros de comprimento, o Azuri A12BR também possui ar-condicionado ecológico, Wi-Fi, conectores USB para celulares e vidros com tratamento ultravioleta. Com autonomia de 270 km, o veículo é alimentado exclusivamente por baterias e possui tempo de recarga em até 3 horas. O transporte público de Natal é alvo de reclamações diárias de passageiros que enfrentam dificuldades para utilizar ônibus na capital Patiguar. Antes mesmo da pandemia de Covid-19, o sistema já era falho e funcionava com veículos insuficientes para a demanda. Com a crise sanitária, o problema se agravou. Diversas linhas foram retiradas de circulação ou passaram a circular com menos frequência, o que causou a revolta dos usuários. Mesmo com a reabertura do comércio, volta às aulas e demais atividades presenciais, a frota de ônibus na capital Patiguar segue reduzida e há uma problemática acerca da retirada de linha de circulação, algo que aconteceu sem aviso prévio à população. Ao todo, 34 linhas foram devolvidas ou suspensas ao longo dos últimos 2 anos. A população diz que as empresas são compradas, já que muitas pessoas passam o dia todo no ponto e o ônibus não passa.
Eles prometem a volta total das linhas, mas isso nunca acontece. Há linhas em que os intervalos são de 2 ou 3 horas, fora a frota ser velha e sem ar-condicionado. O sol e a chuva também trazem impacto no conforto e na espera dos ônibus, onde as paradas mal têm um mínimo de cobertura. A situação não é nada boa e a população vive revoltada e cobrando mais ônibus rodando. Até porque você fica o dia todo trabalhando e sair do serviço cansado, e o ônibus não passar é uma baita de uma sacanagem e uma palhaçada, não é mesmo? Além dos atrasos, a estrutura do transporte natalense é péssima e a população pede imediatamente o aumento da frota das empresas. E depois de um longo prazo, a melhoria na qualidade no serviço ou de ônibus mais novos e em boa qualidade para rodar. Além da falta de conforto, os horários vêm mudando constantemente, algo que vem trazendo raiva na população de Natal, como a falta de ônibus e a lotação nos veículos, principalmente nos horários de pico. Além do ônibus vir lotado, o carro vai enchendo ainda mais durante a viagem. Uma reclamação também é sobre o cartão Natal Card, que às vezes tem sido muito ineficiente, já que como o ônibus demora para passar, a integração sempre é perdida. Alguns passageiros relatam também uma rotina muito desgastante e cansativa. E eles também relatam que o transporte por aplicativo possui um conforto e agilidade maior. Porém, o dinheiro não cabe no bolso da população trabalhadora. Que situação difícil, hein? O dia 30 de outubro tá chegando, dia do segundo turno das eleições. 9 cidades serão entradas na lista de município que terão transporte grátis. São elas: Curitiba e Maringá no Paraná, Taboão da Serra no interior de São Paulo, Rio de Janeiro capital, João Pessoa para urbanos e metropolitanos, e Campina Grande na Paraíba, Belém no Pará e Porto Velho em Rondônia. Em São Paulo, se vai ou não ter tarifa de ônibus gratuita, o Ministério Público deu um parecer favorável, mas resta saber se a prefeitura vai aceitar e juntar a SP-Trans, se vai ou não liberar o transporte gratuito. Essas são as informações das eleições 2022 no mundo rodoviário. Eleições 2022, vote certo. A empresa Gontijo de Transportes, que também é conhecida por seus clientes como Viação Gontijo, está oferecendo uma tarifa promocional no valor de R$ 39,37 no trecho São Paulo a Belo Horizonte, para viagem na noite deste domingo, dia 23. O valor inicial seria de R$ 253,80 pelo bilhete. Aos passageiros de primeira viagem, é válido lembrar que se trata de uma tarifa promocional e que até o início da tarde de hoje, o horário de 20 horas e 30 minutos em que a empresa oferece o desconto, tinha apenas uma poltrona disponível para compra nesse valor. O ônibus está escalado no trecho São Paulo a Petrolina e fará desembarque em Belo Horizonte, na garagem da Gontijo, que também é um ponto de apoio para as linhas que fazem a ligação de São Paulo com as cidades do Nordeste. O horário de 10 horas da noite também possui a tarifa promocional no valor de R$ 39,61. E há também apenas uma poltrona livre para compra nesse valor para embarque na noite deste domingo no terminal rodoviário Tietê. A empresa Gontijo de Transportes vinha oferecendo tarifas promocionais em alguns dos trechos em que opera e também para compra antecipada de passagens em algumas de suas linhas. Todos os ônibus da empresa, conhecidos pelo nome Premium, oferecem 46 poltronas, ar-condicionado e toalhete a bordo, além do bom atendimento de seus profissionais. O lote total de veículos será entregue até o fim do ano. Já indo para o exterior, a Nova Bus, fabricante de ônibus urbanos do Canadá, vai começar a fornecer os primeiros 40 ônibus modelo LFSE+B, totalmente elétricos para a Autoridade de Trânsito Metropolitano do Condado de Harris, no Texas, nos Estados Unidos, com entrega total prevista para o fim deste ano de 2022. Os veículos são equipados com a mais recente tecnologia de propulsão e trem de força integrado com Gen 3 da BAE Systems. A informação ficou confirmada pela BAE Systems em 20 de outubro de 2022. Segundo a empresa produtora de tecnologia, o negócio feito em abril deste ano
é o maior que a Nova Bus recebeu até agora para o fornecimento do novo modelo. A companhia ainda diz que o acionamento de tração dos veículos da marca é feito por meio de um motor elétrico e a fonte de energia pode ser um ICE, motor a combustão interna movido a gás ou diesel, baterias, células de combustível de hidrogênio, uma mistura das duas ou mais fontes ou qualquer outra fonte de energia que possa ser armazenada. Desde 2014, a Nova Bus já forneceu mais de 2.400 ônibus urbanos elétricos híbridos, com soluções de transmissão elétrica e gerenciamento de energia da Buy Systems. Que top! Já voltando aqui para o Brasil, no Rio, diversos ônibus rodoviários que foram fretados por torcedores do Corinthians e que seguiam em direção ao estádio do Maracanã, na zona norte da cidade, foram apedrejados quando passavam pelo bairro de Benfica, na mesma região. O número de coletivos que sofreram com a ação de vandalismo, em que tiveram janelas quebradas, não foi informado. Ao menos 24 ônibus seguem no estádio do Maracanã, após terem sido escoltados por agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Rodoviária Federal, desde o município de Piraí, no sul fluminense. Os torcedores enfrentaram uma longa viagem entre São Paulo e o Rio de Janeiro para assistir ao jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 9h45 da noite no Maracanã, na Copa do Brasil. A decisão entre Corinthians e Flamengo teve todos os ingressos vendidos para a final da Copa do Brasil. O time que vencer fica com a taça e o prêmio de 60 milhões de reais. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Ocorrências do mundo rodoviário. No exterior, um ônibus de piso baixo foi atingido por um trem quando seguia parado e quebrado em um cruzamento na cidade de Bergen-op-Zoom, na província de Noord-Brabant, na Holanda. De acordo com as autoridades locais, não há feridos. A polícia de Bergen-op-Zoom informa que a colisão entre o trem e o ônibus ocorreu por volta das 9h50 da manhã, no horário local. O coletivo seguia vazio e apenas o condutor estava a bordo no momento do acidente. O motorista, que não teve a sua identidade revelada, foi socorrido, mas não se feriu, segundo a polícia. De acordo com a Netherlands Spoorwegen, principal empresa que administra ferrovias no país, o trem levava 85 passageiros. A área ao redor do acidente foi fechada para tráfego. Agora, retornando aqui para o nosso Brasilzão, um grave acidente envolvendo um ônibus rodoviário Paradiso G7 1600 LD Scania, da empresa Arte Turismo, e um caminhão deixou ao menos 9 feridos na manhã desta segunda-feira, dia 17, na altura do quilômetro 505 da BR-040, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU e da concessionária Via 040 foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a PRF, o caminhão seguia viagem transportando madeiras e parte da carga se espalhou na rodovia. O coletivo, que transportava 44 passageiros, teria saído de Salinas, no norte de Minas, e seguia viagem com destino a Belo Horizonte. Ficou com a frente completamente destruída. A concessionária Via 040 realizou o atendimento 9 feridos, sendo 8 passageiros do ônibus e motorista do caminhão. A situação de saúde dos feridos não foi atualizada. As causas do acidente estão sendo investigadas. No Rio, ônibus da Redentor sofre princípio de incêndio em Jacarepaguá, depois de um ônibus articulado do sistema BRT Rio ter sido destruído após pegar fogo quando trafegava na Avenida das Américas. Na manhã desta quarta-feira, dia 19, um coletivo da aviação Redentor teve um princípio de incêndio. De acordo com informações do Rádio Motor Notícias, o coletivo do modelo Marco Polo Torino 2007, equipado com chassi MB-OF 1721, que faz a linha 368 que liga o bairro da Candelária, no centro da cidade do Rio, até a cidade Rio Centro, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, apresentou um princípio de incêndio nesta tarde, quando seguia a viagem em frente ao Parque Shopping em Jacarepaguá. A ação do motorista
que conseguiu conter as chamas, evitou que o fogo destruísse o coletivo. Através das redes sociais e em grupos de mensagem por aplicativos, os moradores seguem temendo o verão, já que na data de hoje, o clima de chuva registrou incidentes com ônibus pegando fogo. A Prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre as duas ocorrências até a publicação desta reportagem. A cidade coleciona registro de dezenas de ônibus que pegaram fogo ao longo das viagens, assim como problemas mecânicos, seja em ônibus do BRT Rio ou demais empresas que operam linhas municipais com veículos conhecidos como convencionais. No Paraná, um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um micro-ônibus na madrugada deste último sábado, dia 22, deixou 3 mortos e outras 4 pessoas feridas na rodovia estadual PR-160 em Telêmaco-Borba. A Polícia Militar Rodoviária do Paraná informa que a colisão entre os veículos ocorreu por volta das 4 horas e 40 minutos da manhã, na altura do quilômetro 212, no trecho de pista simples. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná e do SAMU foram acionados para a ocorrência. No veículo de passeio, seguia 7 pessoas, sendo 3 morreram no local e outras 4 pessoas ficaram feridas e encaminhadas para o Hospital Dr. Feitosa e pronto atendimento em Telêmaco-Borba. No micro-ônibus, que quase saiu da rodovia, não teve feridos. A linha que o micro-ônibus fazia não foi informada. Voltando aqui para o Rio, um ônibus urbano da empresa Pedro Ita, que faz a linha 413, teve uma das portas caída durante a viagem, quando o coletivo seguia em direção à Rua Lopes Trovão, no meio da serra, chamando a atenção dos passageiros. O incidente ocorreu na manhã deste sábado, dia 22, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e a viagem precisou ser interrompida. Apesar do susto, não houve nenhum ferido. Os passageiros precisaram aguardar um outro ônibus para seguir em viagem. A Aviação Pedro Ita é uma das empresas que é alvo de reclamações dos clientes devido aos constantes problemas em seus ônibus. A direção da empresa informa que o problema foi provocado por um parafuso que prende a porta e se soltou devido à trepidação. A Pedro Ita informou ainda que o ônibus imediatamente foi levado para manutenção e foi substituído. Além da Pedro Ita, nos últimos dias, um coletivo da empresa Turp também perdeu uma de suas portas quando seguia viagem na cidade por um parafuso ter se soltado, o que fez com que a porta se soltasse do seu local. Em Manaus, um acidente envolvendo um ônibus da linha municipal 444 deixou o motorista do coletivo ferido na tarde deste sábado, dia 22, quando o mesmo trafegava pela Rua Pôr do Sul, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. O coletivo perdeu o freio e acabou atingindo uma residência. Apesar do susto, não havia ninguém no imóvel no momento da colisão. O motorista do ônibus acabou preso nas ferragens e foi resgatado por populares. Agentes do SAMU foram acionados para o local e encaminharam o rodoviário para um hospital da região. O estado de saúde do condutor não foi informado. As causas do acidente devem ser investigadas. E para finalizar, em Goiânia, um ônibus urbano que opera linhas da rede metropolitana de transporte coletivo pegou fogo quando estava no terminal Padre Pelágio, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira, dia 19, quando a atenção de quem passava pelo local. O condutor do coletivo, que não teve a sua identidade revelada, ao perceber a chama surgindo da parte dianteira do ônibus, onde está localizado o motor, acionou outros rodoviários na tentativa de conter as chamas, porém sem sucesso. A linha que o ônibus fazia não foi informada. Apesar do susto, não houve feridos, gerando apenas danos materiais. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e debelaram as chamas. O consórcio Redmob informa que o motorista percebeu o fogo no momento em que foi assumir o posto e que demais funcionários tentaram conter as chamas com o uso de 4 extintores, mas sem sucesso. A concessionária informa ainda que não houve vítimas, apenas prejuízos materiais. E assim finalizamos as últimas notícias de hoje. Mais tarde você confere o ônibus da Itapemirim Tribus 2 12687, o veículo que teve o seu terceiro eixo retirado. Então é isso, uma boa noite para todos e até a próxima.